principalmente, a gente começou a nossa conversa assim, numa perspectiva de uma sociedade que está vivendo todo tipo de absurdidades, qualquer referência a um pensamento coerente, por mínimo que ele seja, é necessário. É válido, né? É válido. Então, a gente não deve se degladiar nesse momento, nesse lugar. É óbvio que a gente vai pedir, vai solicitar, vai reivindicar o espaço da autoria negra. O negro dizendo essa história, o negro dizendo esse percurso, porque ele carrega na pele. Tem uma autora que eu gosto bastante que não é negra, Antonieta Antonati, professora de História da PUC, se eu não me engano já aposentada, orientou muita gente negra, militante, e que ela tem um clássico, né, um dos livros dela, muito bonito, Memórias Ancoradas em Corpos Negros. Essas memórias estão aqui na pele. Essas memórias estão no meu corpo. Então, é óbvio que quando a gente vai dizer do impacto, daquilo tudo que a gente comentou, das dores, dos sofrimentos, dos desafios, dos trâmites que nós tivemos que fazer para poder continuar existindo como ser humano, né? E aí a gente estabelece a cultura de resistência, que é resistir ao processo de coisificação para se dizer pessoa. Nós temos em cada uma das nossas práticas culturais e sociais uma narrativa da história. Nós podemos falar essa história a partir da capoeira, a partir do jongo, a partir do samba. Nós sempre fizemos isso. E isso vai ao que o Daniel me coloca, né? Como começa, de onde vem essa minha trajetória? Eu falo para todo mundo, essa minha vida escolar, e é uma escola, vem das minhas tradições, vem das nossas tradições. Esse é o lugar da minha escola. Quando eu vou para a escola, essa escola ocidental, e aí vou galgando esse caminho lá dentro, a universidade, o mestrado, o doutorado, a gente vai fazendo esse percurso, eu já levo isso para lá. Então não é aquela escola que me forma. Ela me ajuda a estabelecer os caminhos para como eu dialogo com ela. Então, nós levamos temas para lá. Eu, por exemplo, desde o meu TCC de graduação, eu levo um autor que os meus professores não conheciam. Kwame Anthony Appiah, um filósofo, né, que tem um trabalho importantíssimo, vivo, deve estar aí com seus 60 anos, mas ninguém sabia. Ele foi coordenador do Departamento de Filosofia em Princeton. Quando eu vou para o mestrado, eu trago outro autor, meus professores não sabiam quem era. Eu apresento ele lá. Amadou Ampateba, grande pensador malinês, né, que trabalha muito a questão da tradição oral, que está lá no primeiro volume do História Geral da África, com um texto lindíssimo falando da tradição oral, tradição viva. Um texto fantástico. Quando eu vou para o doutorado, eu trago a caiumba, o batuque de umbigada, a tradição que eu carrego no meu corpo por herança familiar, por herança materna. E que está aqui, na nossa região do Médio Tietê, desde o princípio de escravização banto, nessa região do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é banto. Então, é uma herança banto que carrega todos os princípios de cosmogonia, de cosmopercepção, de epistemologia, né, teoria do conhecimento, ontologia, estudo do ser, quem é o ser, vinda dessa matriz. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra Bantu, é um macrogrupo étnico-linguístico que ocupa uma boa parte do território africano, abaixo ali da linha do Saara, praticamente até a África do Sul, tirando ali alguns poucos da África Oriental e da África Ocidental. Mas mesmo esses da África Ocidental, alguns estudiosos classificam eles como próximos de um grupo chamado Proto-Banto, né? Está ali na matriz inicial e que permite algumas proximidades que são analisadas tanto pelos costumes como também pela linguística. Mas a gente carrega essa herança toda. Tudo isso é pensamento africano. E isso está vivo dentro da caiumba, isso está vivo dentro do jongo, isso está vivo lá no samba de roda. Isso está vivo nas nossas narrativas, que são essas memórias ancoradas em corpos negros que resistiram ao processo de coisificação, porque ninguém nos coisifica. Nós não somos coisa, não adianta, por mais que se insistiu nisso. O ser humano ele tem capacidade que em qualquer lugar do mundo ele vai ter sempre essas capacidades.
a capacidade de pensar, a condição do pensamento, a condição da palavra e a condição da transformação do meio. A gente pode traduzir isso, né? A gente pode pensar, o ser humano ele é a natureza e a cultura. Cultura entendida como a capacidade de dar sentido, significado às coisas, transformá-las, o que Marx posteriormente pode chamar de trabalho. A capacidade de transformar o meio que estamos, por isso nós alteramos a natureza. Mas nessa percepção de mundo, nós transformamos a natureza com responsabilidade. Porque a natureza é minha mãe, é minha irmã. Não é algo que eu vou oprimir. Essa é uma das grandes diferenças do olhar para as coisas entre o mundo africano, o mundo oriental e o mundo ocidental. Você acha que a gente perdeu um pouco... um pouco não, mas o processo de escravização e a consequência de tudo que veio depois da abolição e tudo mais, hoje a gente olha para a África com um olhar romantizado, vamos dizer assim. Essa é uma verdade. Nós porque, afrodescendentes. De maneira geral, a população de maneira geral, vamos dizer assim, olha para a África com um olhar de dó. Coisa que eu acho horrível. Minha mãe sempre falou assim, né? Tenha ódio de mim, mas não tenha dó. Então, é uma coisa que eu acho horrível. Mas, assim, o que você falou tá certo. Nós, afrodescendentes, a gente olha, assim, pra África com uma sensação de, tipo, eu quero voltar pra casa, sabe? Eu quero conhecer, eu quero entender melhor de onde eu vim, de onde os meus antepassados vieram. Esse olhar é bem provocativo. Então, esse é o ponto que eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui. Porque não é dizer que tá errado. Não é certo e errado. É assim, o Júnior traz uma narrativa e vai despertando algumas sensações que, óbvio, à medida que você vai se tornando um ser mais consciente dessa história, desse contexto, de tudo que foi deixado para trás no processo... E de você perceber que, tipo, o negro brasileiro hoje, ele não tem essa conexão com a ancestralidade dele que talvez o negro africano ainda tenha. E a gente pode atribuir isso a todo esse espaçamento, esse distanciamento que a gente teve das matrizes africanas. Mas resolver o problema do racismo no Brasil hoje, você vê que passa por esse resgate... Ou é momento de, tipo, o negro brasileiro hoje ele já é diferente do negro africano e ele precisa olhar para dentro de si e entender, aqui eu também tenho outras potências, outras soluções, novas perspectivas, porque eu entendo que houve um tempo, e aí, vamos resgatar lá Malcolm X, aquele movimento todo de, vamos voltar para a África, vamos em algum momento resgatar essa... Houve esse tempo de pensar nessa possibilidade, já não é mais tempo talvez para isso. Eu penso assim, eu acho que é hora de conquistar o terreno. Enfim, eu não sei se eu me fiz entender. Aqui também é nosso. Eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria ouvir o que você pensa disso. Posso só voltar um pouquinho? Claro. Na questão... nós temos alguns termos que a gente tem que tomar, e tem tomado muito cuidado, mas isso já foi conceituado. Por exemplo, Paulo Rotundi, outro filósofo africano, ele fala do afropessimismo. Então, foi criado para a grande maioria das pessoas que quando se pensa em África, tudo é ruim. Isso. Tudo é negativo. Tudo é péssimo, tudo é trágico, tudo é miséria, tudo é fome. Se pesquisar a fundo, vai perceber que não. Né? Isso. O cuidado que se tem que ter, se criar, sim, o afro... Vou usar o termo aqui, né, embora isso pode despertar várias nuances interpretativas. É um conceito que precisa ser trabalhado. Mas um olhar fantasioso sobre o continente africano. Também não podemos cair nisso. Tem que tomar muito cuidado com isso. A África é formada por pessoas. Então, Sim. Por mais que se tenha essa percepção de mundo e ela seja hoje cada vez mais estudada e compreendida, que ela é comum à grande maioria das etnias, pelo menos as estudadas até agora, que é esse olhar de uma forma mais integrada para as coisas, um olhar mais respeitoso para a natureza, isso também não coloca na condição, muito na perspectiva cartesiana do Ocidente, do bonzinho e do malzinho. Coloca na condição do ser humano. Sim. O ser humano, nessa perspectiva,
de matriz africana, ele tem que ser entendido como um sujeito que busca equilíbrio e harmonia. Se olhar para toda a narrativa das experiências espirituais, filosóficas, africanas ou oriundas do continente africano, o que elas estão dizendo para você é isso. Então, se a gente olha para o candomblé, por exemplo, nós temos lá Exu, o elemento dinamizador da existência, nós temos na outra ponta Oxalá. Então, dentro do sincretismo, aparece Oxalá sincretizado com Jesus. Mas Jesus no Ocidente é visto como bonzinho, né? O ser perfeito. Porque também se esquece, né, que tem a narrativa de Jesus expulsando os vendilhões do templo, ele é muito bravo. Sim. Ele é muito irado, né? Ele estava descendo a porrada mesmo. Não era nada do... Então, quer dizer, humano, condição humana. Foi um ser revolucionário também, mas enfim, essa é uma outra história num outro momento. Cabe outro programa só para... Mas a gente vai ter essa figura de Oxalá sincretizada. Mas quando a gente olha para os itãs, né, que são os textos, são as histórias referentes a essa divindade de origem iorubá, nós vamos ver que ele aparece ali também como um sujeito teimoso pra caramba. Teimoso que nem uma mula empacada. Todo mundo fala, não faz isso. Não, ele vai lá e faz. Né? Quer ajudar o outro, não, mas agora não é hora, rapaz. Tem que fazer isso aqui. Né? Ele vai lá e faz. O que eles estão mostrando? De Exu ou Oxalá? Estão mostrando que não tem esse ser perfeito. Sim. O que esse ser busca é o equilíbrio, que é o famoso Ori, né? Então, o ritual do Bori dentro do candomblé. Assentar a cabeça, acalma a tua cabeça, porque vai ter hora que você vai ter que ser firme, tem hora de luta, tem hora de guardar as armas. Sim. Né? Hoje até é uma terça-feira, né, o dia de Ogum, né? Que Ogum lute por nós, Ogunhê, né? Que é isso, quer dizer, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua condição. Quando a gente olha para essa perspectiva africana, eu aqui sendo desafiado pelo Daniel, mas vou devolver aqui para o Daniel da seguinte maneira. Sim e não para isso que você disse. Na verdade, o próprio continente africano, ele sofreu esse impacto muito grande da colonização. Então, a África contemporânea, principalmente a urbana, ela está bastante distante do próprio continente. Ela está bastante distante das suas tradições. O próprio Amadou Ampateba fala isso no texto Tradição Viva. E que esse é um dos flagelos na concepção dele, por ela não conseguir se organizar, porque ela quer se organizar a partir de um modelo que não é ela, europeu. Perdeu a própria referência. Perde-se a referência. Então, ele não fala, não dialogue com a Europa, mas não pense a África a partir de lá. Bom, isso aconteceu no Brasil. Os intelectuais brasileiros, né, os filhos da nobre escola da Universidade de São Paulo, dos primeiros anos, e das grandes instituições brasileiras, eram intelectuais que foram formados olhando para a Europa. Nem sequer olhavam para a América Latina. Eles não olharam aqui do lado. Né? Tanto que é que o rico brasileiro, ou classe média, ou aquele que se pensa rico, né, mas ele olha para o mundo, ele não olha para... Ele não vai viajar para a América Latina. Às vezes ele vai para o Chile. Né? O Chile é legal. Que é o mais parecido com... Né? Que é o mais parecidinho, assim. Com a Europa. Quando não consegue o dinheiro para ir para a Europa. Mas só no frio, né? Só no frio. Para ver neve. Para ver neve. O objeto dele, o interesse dele é a Europa. Sim. Então, a intelectualidade brasileira, ela constrói a imagem do Brasil, a representação de Brasil olhando para a Europa. Então, a resolução dos seus problemas, a resolução política, sempre olhando para a Europa, sempre olhando para esse lugar. Então, o Brasil não olha para esse lugar aqui e para todos que chegaram e o que trouxeram. Então, quando a gente pensa nessa volta à África, ela é necessária. Só que o que acontece? Aí é a grande pedra de toque. Nós trazemos essa África nas nossas culturas. Acabei de dizer isso. Sim. Nós, às vezes, temos muito melhor marcados esse lugar de identidade com essa referência original. Agora, o que nós vamos fazer com ela, aí, tudo bem, nesse diálogo contemporâneo. Como que eu vou pegar essa narrativa bonita do candomblé e dialogar isso com a política, com a economia, hoje? Tem gente fazendo isso, tem gente estudando a partir desse lugar. Isso é afro-referencialidade. A gente falou de afrocentricidade, afro-referencialidade. Eu trago esses elementos como referência para dialogar dentro dessa sociedade, estabelecendo um lugar que é um lugar
que me permite um trânsito de diálogo, mas ele tem uma referência ancestral que me permitiu existir e que faz com que eu exista. Então, isso é o movimento também do continente africano para essa memória ancorada no corpo que atravessa o oceano na diáspora africana da escravidão e tem o corpo como território e tem esse território como espaço geográfico a ser constituído. É exatamente aí que nós estamos. Nós temos um modelo civilizador que nós trouxemos para cá. Político, econômico, social, os quilombos. Sim. E o quilombo não é uma construção brasileira. Ele já existia em África. Replicado no cenário... De lá. Ele é totalmente adaptado e transformado para um espaço de resistência e afirmação de si na diáspora. Então a gente vai falar dos cimarrones, em outras regiões aqui da América Latina, mas no Brasil é o quilombo. O quilombo é a África. Uma casa de candomblé é a África. Quem pensa o candomblé como... Eu até nem gosto, eu penso até que a palavra religião não faz o menor sentido. Compreendo muito bem e entendo que nós devemos usar a palavra religião no sentido de institucionalmente garantir o direito da sua existência. Na prática, né? Tira isso para o campo filosófico e etimológico da palavra, a palavra religião não faz nenhum sentido para a gente. Do religare, do latim, eu não me sinto desligado de nada. Me sinto ligado a tudo. Porque ali dentro do candomblé você tem uma aula. Você aprende, vamos dizer assim... Culinária, medicina. É incrível. Tem tudo. Dança, música, você tem tudo ali. É um universo. É uma escola... E uma casa de candomblé, um terreiro de candomblé, você vai perceber que é uma aldeia africana. Exatamente. A casa do orixá, as muitas pessoas que trabalham na casa e moram naquele espaço. Agora, existe o mau uso disso? Existe, por pessoas que não têm o comprometimento ético de se conduzir por essa perspectiva. E acabam utilizando, por uma noção de poder, um exercício de dominação sobre o seu fiel. Sim. Mas isso acontece no cristianismo, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja em qualquer outra instância. Isso é um problema humano. Mas, enquanto universo de conhecimento, o candomblé é profundamente rico. E eu estou falando do candomblé para não dizer de N outras narrativas espirituais constituídas no Brasil a partir dessas matrizes africanas que aqui chegaram. A gente pode falar do calundu. A gente pode falar da quimbanda. Quimbanda. O pessoal associa com o mal, mas a quimbanda, na origem, não é nada disso. Né? A quimbanda, quando a gente olha lá para Angola, é a pessoa que é o responsável pelo tratamento espiritual, físico, né? E espiritual da pessoa, é o todo da pessoa, porque não se trata uma coisa e deixa a outra. Não é cartesiano, eu trato do ser. Eu até ia falar isso quando eu falava da ontologia. Ontologia, no grego, é estudo do ser. Se a gente pegar a palavrinha bantu, que é plural de muntu, né? Muntu é pessoa, é a junção de duas palavras. Intu é ser. Muntu é pessoa humana, né? Então, bantu são pessoas. Só nessa raiz intu, eu tenho todo um estudo ontológico, pura filosofia. Né? Na própria expressão, quando a gente usa a palavra ubuntu, junção de duas palavras, ubu e intu. Intu é ser, ubu é o ser, mas não é o ser acabado. É o ser tornando-se. Então, o mais próximo do sentido é o ser sendo, ou sendo ser. Isso é de uma profundidade filosófica absurda, que desafia os grandes nomes da filosofia do Ocidente. Quando a gente pega o Martin Heidegger, né, na filosofia já contemporânea, falando do seu Dasein, o ser aí, que momento eu consigo alcançar o ser em sua plenitude? Nós temos na matriz da palavra muntu, bantu ou ubuntu, esse ser dado, que é o ser pleno. Porque matéria e espírito não se separam. Nós falamos de duas comunidades. Nesse sentido,
É fundamental a gente voltar à África. É essa África epistêmica. É essa África que ocupa esse território geográfico do meu corpo. Desse ser que se entende ou vai se entendendo como ser. Esse ser que não é, que embora ele trabalhe com a perspectiva das energias, né, equilibradoras, feminino, masculino, ele necessariamente não está falando de gênero. Ele está falando de energia que possibilita a vida, que possibilita a existência. Mas como elas se juntam, como elas criam o terceiro passo, isso é muito sagrado para a gente. Como elas permitem, né, esse avançar no tempo. Então, como essa ancestralidade, que está numa dimensão metafísica, ela se materializa no físico e ela é o ser aí, né? Que até hoje eles estão procurando lá para definir esse ser aí. Nós sempre dissemos isso. E como que a gente... Eu entendi a sua devolutiva e confesso que me sinto mais desafiado a pensar, tá... Que bom. Não, tá, como tá que... acontecendo filosofia aqui. É isso. Como que eu trago isso pro meu dia a dia através de práticas para me reaproximar dessa África esquecida que existe dentro de mim? Você tá entendendo? Porque eu lembro de uma conversa do Mano Brown na eleição de 2018 que ele falou assim, ó... A esquerda perdeu a capacidade de dialogar com a base. Isso cenário Brasil, né? Sim. Ele fala assim, ó, a gente... quem é o... Sim, foi no palanque, foi ali na véspera... Exato, no segundo turno. Vocês estão se propondo a querer ser a oposição, ser diferente do que está provavelmente ganhando, que acabou ganhando, mas vocês foram incapazes de dialogar com as pessoas. E eu percebo muito... Concordo. Que mas assim, é muito difícil você não convencer, mas provocar esse resgate... Do negro interior em algumas pessoas que está consolidado outras coisas. Eu conheço negros fantásticos e inteligentes e que, por exemplo, eu ouvi de um colega uma vez que tem a tese da pele, e aí talvez eu esteja até confundindo os temas, mas tão na mesma tom aqui do nosso, e ele fala, muito honestamente, ele falou assim, não, mas eu não sou negro, é que eu sou queimado do sol, você não vê a palma da minha mão? E assim, isso foi um choque pra mim, porque eu olho uma pessoa com a nossa tom de pele, eu já você entendo. Identifica. E a gente tem um negócio. Então, você identifica pelo fenótipo. Exato. Como ele aparece. E é um negócio tão inconsciente que muitas vezes eu nem conheço. Vou contar um episódio rápido. Eu descia eu descia num ponto de ônibus para ir para casa. O ônibus da empresa me deixava em um determinado ponto de ônibus e eu caminhava 800 metros até chegar onde eu morava. E nesse horário que eu chegava, eu sempre cruzava com um senhorzinho que ele trabalhava provavelmente em alguma região por ali, com limpeza. Que ele vinha com um uniforme de auxiliar, escrito bem grande, assim, auxiliar de limpeza. E ele saía do serviço dele, a gente cruzava no meio do caminho, eu não sei o nome dele, não conheço, não sei nada. Mas todo dia que a gente passava, a gente se cumprimentava. Todos os dias, era 15 para as 6, 10 para as 6... Não sei o nome. Nunca mais vi. Passava por ele. E esse tempo recente de máscara e tudo, eu via ele se aproximando, eu já erguei a minha máscara porque era bem no auge da pandemia, e a gente se cumprimentava a cabeça, cada um seguia seu caminho. Estou trazendo isso para dizer o seguinte, existe uma identificação. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe um indivíduo que ele não quer se identificar com isso. Mas aí é a questão do embranquecimento, né? Isso. É a questão do embranquecimento. Embranqueceram o pensamento dele e ele se aceitou ser embranquecido pelos fatos que aconteceram ao redor dele. Na realidade, nós fomos treinados para entender que o negro não é algo positivo. A cultura negra foi demonizada. Isso. Eu ia até perguntar isso pro senhor. O pensamento negro, ele não existe. Porque ele não é evoluído. A religião negra também. Falamos. A religião negra é diabólica. Nossa. Peraí, diabo nem existe na nossa tradição. Não existe, A palavra diabo...